A paz do Senhor, boa noite. Nós estamos aqui nesse dia, nesta noite, para mais uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra na Bíblia Sagrada, nos Salmos de número 73. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre este salmo. Desde domingo ele está dentro no meu coração, mas no dia a dia, a correria, e eu acabei não fazendo esse vídeo, essa pregação daquilo que o amigo Espírito Santo colocou no meu coração. Mas hoje, quando o nosso pastor setorial Joel Xavier administrava a palavra, Deus cobrava de mim a minha atitude. Os Salmos de número 73, eu vou ler em duas versões que diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus passos quais se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos nícios quando vi a prosperidade deles. Em outra tradução, diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Salmo de número 73, Asaf, falando com Deus, ele começa o salmo dizendo da bondade, do amor, da misericórdia de Deus para com o povo de Israel e para aqueles com os limpos e puros de coração. Mas Asaf fala que ele quase escorregou, quase tropeçou, quase caiu, quase parou, quando ele começou a olhar a prosperidade, começou a olhar para os ímpios. O que eu quero pregar nesta noite, dando um tema dizendo: para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Asaf, salmista, o homem disposto a Deus, buscava a Deus, começou a olhar para os ímpios, começou a olhar para a prosperidade das pessoas. Esses tempos atrás, irmãos, eu comecei a olhar algumas coisas dentro da igreja, dentro do ministério onde eu congrego, e comecei a me entristecer, meu coração. Eu fiz como Asaf, faltou pouco para mim tropeçar, parar. Porque quem devoto lhe fala aqui é um diácono da casa do Senhor. E eu comecei a reparar algumas coisas que antigamente você via muitos banners, negócio ali dizendo: cooperador vai pregar tal dia, diácono. E eu vi que hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia acontece muito olhar carteirinha, aquilo que o irmão, que a pessoa tem. E eu comecei a reparar isso e comecei a me entristecer, mas o Espírito Santo veio falar comigo. Eu voltei a estudar o livro de Salmo, comecei a orar, comecei a buscar, e o Senhor foi me fortalecendo, o Senhor foi me ajudando, e o Senhor falou comigo: para de olhar o horizonte, comece a olhar vertical. Quem olha vertical, irmãos, vertical quer dizer algo que vem de
cima para baixo, ou algo que vai de baixo para cima. Quando você começa a olhar para Deus, em meio às tuas lutas, tuas dificuldades, em meio ao processo que você está passando, você olha para Deus e Deus olha para você. Asaf começou a olhar horizontal, mas ele falou, não, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para olhar vertical. Asaf começa a mudar. O Salmo de 73, no Salmo 73, no 4, verso número 4 diz assim, porque não há aperto no seu morto, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho com outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Ele questionando com Deus o que estava acontecendo. Mas Asaf, daqui a pouco, nos versículos, ele começa a mudar a tua fala. Ele começa a relatar a Deus de uma forma diferente. Asaf agora começa a olhar para Deus. E nos últimos números de Salmo 73, no número 25, ele diz, a quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. O meu corpo, o meu coração poderá fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Os que te abandonaram, sem dúvida, perecerão. Tu destruirás todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamei todos os teus feitos. Asaf agora começa a olhar para Deus e muda a forma. Asaf para de olhar horizontal e começa a olhar vertical. A Bíblia diz daquela mulher samaritana que ninguém acreditava nela. Ela tinha um horário para sair, para buscar água, para suas necessidades, porque ela olhava horizontal. Mas quando ela encontra Jesus, quando Jesus muda a vida dela, fala com ela, ela volta para aquela cidade não olhando mais horizontal, mas olhando vertical. E diz, vem comigo ver um profeta que tudo falou da minha vida. Aquela mulher que andava de cabeça baixa, agora começa a olhar para Deus, para o céu. A Bíblia diz que Ló olhou para o horizonte, mas Abraão, pai da fé, olhou vertical. Abraão prosperou. Ló foi para uma cidade que não fosse a misericórdia de Deus, Ló estaria morto. Mas quando Ló saiu, a sua esposa começou a olhar horizontal, não olhou vertical. E a Bíblia diz que se tornou estátua de sal. Para de olhar para as suas dificuldades, para a tua luta. Comece a olhar para Deus, que do céu virá resposta para a tua vida. Virá solução para a tua vida. Virá propósito para a tua vida. Virá mudança sobre a tua vida. Exalte e glorifica o santo nome do Senhor nesta noite. E você vai ver milagre da parte dele sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus.